Meus queridos, eu bendigo a Deus por esta tarde abençoada, pelo privilégio de poder estar aqui para trazer uma palavra ao seu coração. E aí eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus, que a paz de Deus possa estar sobre a sua vida e sobre a sua família. No tempo em que nós estamos vivendo, estamos enfrentando uma situação que de uma certa forma tem trazido instabilidade, medo, insegurança, e Deus tocou no meu coração para trazer uma palavra que pudesse vir de encontro a esta situação, que pudesse colocar no seu coração mais confiança, esperança e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Queridos, a palavra de Deus nos diz que nos dias de Samuel, Israel passou por uma situação semelhante à que nós estamos passando. Israel estava enfrentando um inimigo muito poderoso. Nos dias de Samuel, estava como rei de Israel, Saul. E o inimigo que se levantava contra Israel eram os filisteus. Os filisteus estavam mais avançados militarmente do que Israel. Os filisteus já tinham dominado o ferro. Os filisteus tinham espadas de ferro, tinham lanças, tinham carros de ferro. As armas dos filisteus eram mais poderosas do que as armas do povo de Deus. O povo de Deus tinham flechas feitas de pedra, atiravam ainda com fundas e usavam também bastões nas suas batalhas. A Bíblia Sagrada diz que apenas existia 2 espadas no reino de Israel. Uma estava com Saul e a outra estava com seu filho Jonatas. A inferioridade bélica de Israel era notória. E para complicar a situação, a Bíblia diz que no meio do exército dos filisteus tinha um grande guerreiro, chamado Golias. Para que nós possamos ter uma ideia, Golias tinha mais ou menos de 2,90 metros a 3,40. Era um homem muito grande. E era um homem preparadíssimo com relação a batalhas, a guerras. A sua armadura, diz a Bíblia Sagrada, pesava 70 quilos. O seu escudo pesava 40 quilos. Só a ponta da sua lança pesava 5 quilos. Era um homem preparadíssimo. E a Bíblia diz que quando Israel se juntou para a peleja contra os filisteus, esse guerreiro, este gigante, durante 40 dias, 2 vezes ao dia, desafiava Israel. Ele queria que do meio das fileiras de Israel se levantasse um guerreiro que pudesse lutar contra ele, e os dois definiriam a batalha. Durante 40 dias ele maldisse o Deus de Israel, ele praguejou o Deus de Israel. Durante 40 dias ele desafiou cada guerreiro do exército de Israel, mas não apareceu um guerreiro.
naqueles 40 dias para enfrentar aquele homem. A Bíblia Sagrada diz que todos estavam apavorados, todos estavam com medo. Queridos, nós também, nessa situação que nós estamos enfrentando um gigante, estamos enfrentando um grande inimigo, e com certeza este inimigo traz medo. Algumas pessoas dizem: mas o verdadeiro cristão não deve ter medo. Queridos, o verdadeiro cristão não se caracteriza pelo fato de não ter medo, se caracteriza pelo fato de, mesmo tendo medo, ele confiar naquele que pode solucionar o problema. E a solução está exatamente aí, está em nós confiarmos naquele que pode resolver esta situação, assim como resolveu aquela situação de Israel. Queridos irmãos, aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, tem um versículo que eu gostaria de trazer para nós. No versículo 45 do capítulo 17, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esta frase saiu da boca de um jovem com mais ou menos 17 para 18 anos. Você poderia pensar que teria saído da boca de um experiente guerreiro, um homem já preparado para as batalhas, que sabia empunhar a espada e o escudo. Não, ele era apenas um jovem, mas ele não era inexperiente. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nesta tarde, para trazer um aprendizado para nós aqui nas Sagradas Escrituras, a respeito da atitude e um pouco da vida de Davi, que foi exatamente o instrumento que Deus usou para trazer a vitória a Israel. Queridos irmãos, Davi disse no Salmo 37, versículo 5: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Davi sabia do que estava falando. Davi tinha vivido na pele uma situação onde ele precisava confiar plenamente no Senhor. Nós estamos vivendo em uma situação onde nós precisamos confiar no Senhor nosso Deus, acreditar que Ele é capaz de resolver todas as coisas, porque na sua mão está todo o poder. Davi sabia disso. Será que Davi era um homem sem medo? Com certeza não. Alguns estudiosos dizem que o medo faz parte da vida. Por causa do medo, nós até vivemos mais. O temor de cair, o temor de passar por alguma situação, nos faz ser precavidos e prevenidos, nos faz ficar mais cuidadosos perto de situações perigosas. Então, é algo até que nos beneficia. Uma pessoa sem medo é muito perigosa. Já disse um combatente da Segunda Guerra, que ele prefere lutar ao lado de um companheiro que tem medo, do que ao lado de alguém que não tem medo, porque aquele que não tem medo, ele se coloca em situações de perigo, e ele se torna irresponsável diante do perigo. Mas aquele que tem medo não, ele é mais cauteloso
porque ele sabe que se ele não tiver cautela, se ele não tiver cuidado, ele poderá não ter mais chance de vida. Então ter medo não é problema. A questão é deixar o medo dominar a nossa vida, é deixar o medo nos paralisar, é deixar o medo dominar e ditar as rédeas da nossa vida. Isso é que é perigoso. A Bíblia Sagrada diz que enquanto Israel estava em guerra, 40 dias sendo desafiado pelo gigante, nenhum soldado de Israel, mais preparado que fosse, teve coragem de ir lutar com o gigante. Porém, um certo dia, Davi foi enviado por seu pai, um jovem de 17 para 18 anos, foi enviado por seu pai até o campo de batalha para ver notícias ou receber notícias dos seus irmãos que ali estavam. E ele chegou exatamente quando ia começar a batalha, quando estava tendo aquele momento de desafio. E ele, quando se aproximou daqueles soldados, ele viu que eles estavam paralisados, tétricos, estavam dominados pelo medo. E ele então começou a conversar com as pessoas ali, com aqueles guerreiros, e de repente ele encontra seu irmão mais velho, e o seu irmão o repreende. E ele não deu ouvidos ao seu irmão, porque uma das coisas que o medo faz, é exatamente fazer com que o nosso ânimo fique alterado. Às vezes respondemos de uma maneira que não queremos responder, por conta da situação. Imagino o que estamos passando com essa quarentena, aonde os nervos, em alguns casos, estão à flor da pele, onde palavras estão sendo proferidas sem que elas tenham sido planejadas para serem proferidas, mas por causa da situação está tendo conflito, reclamação, desespero e aflição. E isso tem o poder de contagiar os outros. As pessoas veem um com medo, reclamando, uma pessoa com raiva por causa daquela situação, ela costuma ser contagiada pelo que ela fala, pelo medo que ela está expressando, e isso a gente tem visto muito nos nossos dias. Davi encontrou essa situação no meio dos guerreiros. Todos comentavam do poder que Golias tinha, todos falavam do potencial que era belicamente os filisteus, todos tinham medo, e o Davi chegou exatamente no meio daquela situação de medo, de pavor, de aflição. O que fez a diferença para que Davi não fosse igual àquelas pessoas? O que fez a diferença para que Davi fosse a pessoa certa, na hora certa, o instrumento de Deus para resolver aquela situação? Queridos, a palavra de Deus diz que Davi foi treinado para aquele momento. Você imagina que, porventura, através da sua fé, da sua piedade, da sua fidelidade a Deus, você está sendo preparado para esse momento especial que nós estamos vivendo em meio à nação e ao mundo? Você acredita que você e algumas outras pessoas, ou por que não dizer muitas outras pessoas, foram preparadas pelo próprio Deus para este momento especial? Pois tenho absoluta certeza que sim. Queridos, Davi muito cedo, num total de 8 filhos da sua família, foi enviado para cuidar de ovelhas. Talvez ele achasse ruim aquele ofício de cuidar de ovelhas, de estar no sereno, de perder o sono, de rodar a madrugada cuidando dos animais, dormindo ao relento ou no interior de grutas, no meio dos vales, dos campos, em meio a perigos, com os lobos, com os ursos e com os leões, lutando com ovelhas que muitas vezes são teimosas com relação ao manuseio.
Quantos anos ele não passou desde a sua infância cuidando desses animais, a ponto de ele ficar perito na arte de pastorear ovelhas. Talvez para ele aquele momento fosse chato, talvez aquele momento ele não compreendesse porque que o pai dele colocava somente ele para cuidar das ovelhas, mas estava nos planos de Deus. Era plano de Deus que Davi aprendesse com aquelas ovelhas, a ser paciente com as teimosias das ovelhas, com os reclames das ovelhas, a ser solícito com relação às necessidades daquelas ovelhas, e principalmente que Davi conhecesse com a palma da mão a região aonde ele levava as ovelhas para pastorear, para se alimentar, e os perigos que existiam naquela região, porque muitas vezes Davi precisou defender as suas ovelhas, e isso foi crucial para que Davi fosse o homem preparado para aquele momento daquela peleja com aquele gigante. Davi se preparou quando não imaginou que ia enfrentar aquele desafio. Com certeza nós estamos sendo preparados por Deus. Com certeza nós já fomos preparados por Deus ao longo dos tempos, dos anos que nós passamos servindo a Ele, passando por lutas, por aflições, por enfermidades, por dificuldades, mas vencendo cada ponto, cada problema, cada obstáculo com fé. Nós fomos preparados para esse momento onde muitos estão com pavor, estão aflitos com medo. Nós fomos preparados através da fé para que pudéssemos ser instrumentos de Deus para com aqueles que nos cercam, para com aqueles que não conseguem ver Deus no meio dessa crise, que não conseguem enxergar uma saída diante dessa situação. Nós, cada um de nós, fomos preparados para ajudar estas pessoas, para até mesmo nos colocarmos diante do leão e da ovelha. Quando Davi disse que ia enfrentar o gigante, ninguém acreditou nele. Queridos, a solução vem de situações, de coisas, de pessoas que muitas vezes nós não acreditamos. Nós esperamos grandes especialistas, nós esperamos máquinas extraordinárias, nós esperamos situações maravilhosas para soluções de algumas questões, e muitas vezes a solução está numa pequenina coisa. A solução já está aí, e às vezes não enxergamos, menosprezamos porque não está conforme o padrão que nós aprendemos nas nossas academias, não está no padrão que nós achamos de um guerreiro, de um vencedor. Queridos, a vitória vem do Senhor que fez o céu e a terra. A tua vitória está em Deus. Deus usa as pequeninas coisas deste mundo para confundir as grandes coisas. Deus usa as coisas que nós consideramos ignóbeis, que nós consideramos fracas e frágeis, para confundir as sábias e grandes dessa terra. Porque a glória pertence a Ele, o poder pertence a Deus. Com certeza, a experiência de Davi com aquelas ovelhas contou muito para aquele momento, diante daquele gigante, diante daquele desafio. Era um momento de aprendizado. Nós aprendemos como entender o que nós estamos passando. Muitas pessoas não compreendem o que estamos vivendo na nossa nação, mas nós aprendemos a compreender essa situação, a entender essa situação. Aprendemos até mesmo a usar um recurso que muitos falam dele, mas poucos entendem a respeito dele, que é a paciência. A paciência. Muitas pessoas pensam que paciência
é ficar ali naquela posição, recebendo aquela marretada, aquela pancada na cabeça, e ficar suportando aquela situação ali. Querido, paciência não tem nada a ver com isso. Paciência significa você ser capaz de aprender com a primeira pancada e começar a fortalecer o seu ser para suportar a segunda, a terceira, e na quarta pancada você mudar a situação. Paciência é saber estudar a situação para poder mudar as circunstâncias. Isso é paciência. É aprender com a situação, mas saber que à medida que a coisa vai agravando, você vai ficando mais forte. Deus manda eu te dizer nesta oportunidade, você vai sair mais forte desta situação, em nome de Jesus. Você vai sair forte, poderoso em Deus, aleluia. Mas exercite, ela tem o poder de mudar as circunstâncias. Talvez você não soubesse disso. O aprendizado também nos prepara para os enfrentamentos. Você pensa que a lição que você tomou naquela experiência pequenina lá atrás não preparou você para uma experiência maior agora? O que você passou lá atrás lhe preparou para este momento, e esse momento está preparando você, quem sabe, para uma situação pior. Mas você tem a capacidade de aprender em meio a esta crise, em meio a tiro de pedra fosse algo eficaz, algo preciso, algo certeiro, algo que resolvesse o problema. Logo no primeiro tiro, não. Ele com certeza treinou, dia após dia, e ele percebeu que o melhor tiro de funda era a partir dos 20 metros. Com 20 metros, foi feito um estudo, que com 20 metros de distância de um atirador de pedra de funda, ela tem a capacidade de um tiro de um revólver 38. Se tiver mais perto, o alvo se torna maior, mais potente fica a pedra. E Davi aprendeu isso treinando. Talvez ele não imaginasse que aquilo seria tão importante. Queridos, quando não acreditavam em Davi, Davi resolveu contar um testemunho. Ele disse: olha, enquanto eu pastoreava as ovelhas de meu pai lá no campo, se levantou um leão, se levantou um urso e se apoderou da ovelha. Eu não saí correndo desesperado, tive medo. Afinal de contas, queridos, diante do rei, o rei disse: pronto, você está preparado mesmo? Você está pronto para enfrentar esse gigante? Vá lá, eu ainda lhe dou uma ajuda, use a minha armadura. Interessante que tem uma mensagem aqui nessa armadura. A armadura era aquilo que tinha de mais preparado para uma batalha. Não é verdade? Se você for mandar um soldado para a guerra, vai botar um capacete, vai botar um colete, vai dar uma arma para ele de grosso calibre, vai preparar ele todo para ele não morrer logo. A armadura de Saul era o que tinha de melhor em matéria de tecnologia para Davi sair para a batalha. Então parecia ser a solução, parecia ser exatamente a resposta para que Davi pudesse enfrentar aquele gigante. Mas nem sempre, queridos, aquilo que nós achamos que é a resposta, aquilo que está ali diante dos nossos olhos, parecendo a solução, é de fato a solução. Parece a solução, mas não é. Se Davi continua insistindo com aquela ideia de usar a armadura de Saul, ele ficaria travado e seria um alvo fácil para aquele gigante. Muitas vezes nós enxergamos só uma solução, mas não enxergamos a outra solução.
Não enxergamos que precisamos somar esforços com diversas ideias, e essas ideias vão compor um plano maior de solução. Muitos acreditam apenas num confinamento e vão passar de eterno nesse confinamento, e não entendem que a nação precisa avançar, que a nação também precisa trabalhar, senão o mal vai ser maior. As duas coisas são importantes. A armadura era importante, mas não era a arma certa para aquela hora, a arma que Deus queria usar. Deus está nos unindo no meio desta luta, no meio dessa peleja. Deus está fazendo as pessoas observarem a justiça novamente. Os homens se voltarem para Ele, invocarem o seu nome. E a palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mais do que o Covid, nós somos mais do que a desunião, nós somos mais do que o egoísmo, nós somos mais do que a política suja, nós somos mais do que tudo que existe nesse mundo, e nós percebemos que o que mais importa somos nós, diante desse Deus, nós. E aí o Davi disse: olha, eu não consigo me mexer com essa roupa, deixa eu ir com a roupa que eu sei usar, deixa eu ir com as armas que eu sei usar. E aí a Bíblia diz que ele passou num ribeiro, quando descia para o vale para enfrentar o gigante, e pegou 5 pedras. Interessante que ele pega 5 pedras, mas só usa uma. Só que ao longo da vida, a Bíblia Sagrada diz que ele e os seus guerreiros abatem exatamente 5 gigantes. Querido, a vitória é sua e ela é profética. Você venceu no passado, você vai vencer hoje, e você vai vencer amanhã, no futuro, porque o Senhor é contigo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Se sairmos do medo e entrarmos no aprendizado, nós vamos crescer. Nós temos que crescer em meio a essa situação. Nós temos que crescer e mostrar que estamos crescendo, demonstrar esse crescimento quando nós começamos a ajudar os outros. Quando nós começamos a ver que o que eu tenho em casa pode ser repartido com aquele que não tem. Quando eu posso pegar um pouco do que é meu e posso partir e levar para aquele que não tem nada, para aquele que já não tem o feijão, a carne, o arroz. Quando eu posso olhar para o meu irmão e estender a minha mão para ele, é um sinal de que eu estou crescendo, porque eu deixei de ser egoísta, de olhar apenas para mim. Crescimento é exatamente ter a capacidade de ser solidário, de valorizar o outro, de influenciar bem e não mal os outros. Quanta palavra de morte está saindo por aí, gente, nas redes sociais, até na imprensa. Partes dela traz uma palavra que, quando a gente termina de ver, parece que a morte já vai entrar pela porta da casa da gente. Poxa, vamos falar um pouco sobre a vitória, vamos mostrar os que estão sobrevivendo, vamos mostrar que somos vencedores, vamos influenciar com uma palavra de ânimo, com uma palavra que levanta, não com uma palavra de derrota, de fracasso. Nós precisamos ajudar as pessoas. Se a sua palavra vai ser de destruição, de derrota, feche a sua boca, é melhor ficar calado. Mas se você puder ajudar alguém a se levantar, se você puder ajudar alguém a desistir, de tirar a própria vida em meio a essa situação, por favor, faça. Abra sua boca, fale, aconselhe, ajude. Isso é sinal de crescimento. É sinal de que estamos tendo empatia, que estamos nos identificando com a dor dos outros. Eu vou encerrar esta palavra.
Crescimento significa entender que o que eu luto hoje, no presente, eu tenho que lutar hoje, olhando para o meu futuro. Eu estou batalhando hoje, pensando num futuro melhor, não apenas no hoje, mas também no amanhã dos meus filhos, no amanhã das próximas gerações. Nós temos que acreditar nisso, nós temos que lutar com todas as forças, confiando em Deus, fazendo a nossa parte, acreditando que o que estamos fazendo hoje vai fazer a diferença para a próxima geração. Vamos continuar assim, confiando. Davi poderia muito bem ter ido embora para a casa do seu pai e deixado a situação pegar fogo lá no campo de batalha, mas não, ele sentiu um ardor no seu coração, porque ele viu os exércitos do Deus de Israel ser afrontados por um gigante filisteu que não conhecia o Senhor. E Davi, que a gente pode chamar de ira santa, ele manifestou esta ira santa, um desejo de defender não só o povo dele, mas também o nome do Deus de Israel. E ele disse: eu vou lutar contra esse gigante. Talvez o gigante esperasse que viesse o maior e melhor guerreiro de Israel. E quando ele viu que um garoto estava no vale esperando por ele, aquilo mexeu com o orgulho do gigante. Aquilo mexeu com os brios daquele guerreiro. Ei, Deus faz assim. Deus começa a desestabilizar o inimigo no começo da peleja. Aleluia. E ele então resolveu ameaçar Davi: eu vou entregar a tua carne para os animais comerem. Ele tentou acrescentar mais ainda o medo de Davi. Mas Davi tinha experiência. Lá atrás, quem livrou Davi diante do leão e do urso não foi a sua destreza. Ele se preparou, claro, temos que dar os pontos para Davi nisso, mas o que preparou Davi de fato para vencer foi o Senhor. O Senhor disse para ele: eu estou contigo, você entregou o seu caminho a mim, você confia em mim, então te prepara, porque eu vou fazer tudo, eu vou pelejar por ti. E ele pôde vencer aqueles animais, aquelas feras, e aquilo gerou fé nele. Disse: poxa, o Deus que fez eu vencer um urso e um leão, será que ele não é capaz de me fazer vencer um gigante? Claro que sim. A fé precisa ser exercitada. Tem muitas pessoas que querem exercitar a sua fé num peso de 200 quilos. Você, quando vai para a academia, você não levanta 200 quilos de uma vez. Você começa com os pesos pequenos, né? Começa com os pequenos e depois vai aumentando a sua capacidade. A fé é do mesmo jeito. Você começa com as coisas pequenas para poder depois estar levantando os desafios de 200 quilos. Assim é a fé, precisa ser exercitada. E ele foi treinado pelo Senhor. Quando ele viu aquele gigante, ele disse: eu vou para cima dele com a minha experiência, a experiência do que eu sei fazer, e a experiência do que eu sei que o meu Deus pode fazer. O que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Se deve se reclusar, fique recluso. Se a tua família precisa, porque só você pode ir à guerra, senão todos vão morrer de fome, vá à guerra. Temos que fazer alguma coisa. Queridos, e Davi partiu para cima do gigante. E ele rodou aquela pedra naquela funda mais uma vez. Agora, entenda uma coisa. Quanto maior era aquele gigante, maior era o alvo. Maior era a possibilidade de Davi acertar. Quanto maior é o teu inimigo, mais ele se torna um alvo fácil de você acertá-lo. E foi exatamente o que Davi fez.
Davi partiu para cima dele e encurtou a distância. E à medida que a distância foi sendo encurtada, a chance de Davi acertar aquela pedra era muito grande. Só que tinha um agravante. O único lugar onde Davi tinha que acertar era entre os olhos. A brecha que existia no capacete do gigante. Em outro lugar não faria diferença. Tinha que ser entre os olhos. E aí, queridos irmãos, é onde entra o Senhor. Porque em meio a toda aquela agitação, em meio ao medo, e correndo para cima daquele problema, Davi atira a pedra. Ele faz a parte dele, ele atira aquela pedra. Mas o Senhor torna aquela pedra precisa, e ela entra entre os olhos, no meio daquele capacete, entre os olhos daquele gigante, e joga o gigante por terra. Bendito seja o nome do Senhor. Com a ajuda do Senhor, o nosso gigante vai ser acertado entre os olhos e vai cair por terra. É uma palavra profética. Em nome do Senhor Jesus, o gigante que o Brasil está enfrentando nesses dias vai ser acertado por nós entre os olhos com a ajuda do nosso Deus e vai cair por terra em nome de Jesus. Creia, lute, não baixe a guarda, vá para cima desse gigante, mostre do que você é feito, não é só de carne e osso, aí dentro tem um espírito, tem uma alma contagiada, dominada pelo Espírito de Deus, e a coisa mais perigosa da face da terra é um homem cheio do poder de Deus. Um homem cheio do poder de Deus, com uma vara na mão, abre o mar. Um homem cheio do poder de Deus, apenas com a sua mão, faz com que enfermidades e demônios caiam por terra. Um homem cheio do poder de Deus, apenas com a sua palavra, pode libertar multidões. Um homem cheio do Espírito Santo, é a arma mais perigosa do universo. Eu e você, nós somos mais do que vencedores. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Diga para Ele: Deus, até agora eu estive muito aflito. Até agora eu estive muito apavorado. Mas eu agora vou entregar o meu caminho a Ti. Vou entregar a minha vida, a rédea da minha vida. Porque quando você fizer isso, você não vai mais ter medo da morte. A morte já não vai mais te assustar. Você sabe que Deus é contigo. E a morte não é barreira nem impedimento para aquele que serve a Deus. Para aquele que confia no Senhor. Daí você vai poder entender que a sua fé, a fé é algo interessante. Ela tem o poder de crescer, ela tem o poder de diminuir. A sua fé vai aumentar. Ela vai crescer. E à medida que ela vai crescendo, Deus vai crescendo em você cada vez mais. Deus vai crescendo em nós. A fé de Davi cresceu tanto que ele derrubou o gigante. E Israel foi vencedor contra os filisteus. A sua fé em Cristo Jesus, no Deus de Israel, te trará a vitória. Amém? Então receba essa palavra. Agora faça a sua parte. Faça a sua parte. Ajude quem está precisando de você. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor. Eu quero orar por você agora. Você que se encheu de esperança, você que se encheu de fé, você que está se sentindo bem, porque Deus falou contigo agora. Você que está chorando, porque não estava vendo a situação desse jeito, ou dessa forma, mas a partir de hoje vai ter uma visão diferente. Eu quero orar por você agora. Pai bendito, Tu me preparou há dias para esta palavra. Tu sabes o quanto
Eu quis colocar na internet essa palavra, mas tu tinha um momento especial para que eu pudesse trazer essa palavra para o teu povo, para a nação brasileira, porque eu sei que não só Rio Branco, o estado do Acre está sendo alcançado por esse canal de televisão, e também, Senhor, pelo sinal de internet, mas o mundo inteiro, Senhor. Que essa palavra possa, Senhor amado, levantar os Davis que estão aí no meio desta nação, Senhor, para enfrentar este gigante. Abençoa, Pai Celestial, as nossas autoridades constituídas por Ti. Abençoa o nosso presidente. Abençoa, Senhor, estes que estão na frente da batalha, Senhor. Abençoa, Senhor, cada uma destas pessoas que estão lutando pelos seus entes queridos, pelos seus familiares, que estão, Senhor, na peleja. Põe a Tua mão agora e mostra, Senhor, que a vitória vem de Ti. Mostra, Senhor, que nós não confiamos nos carros, nem nos cavalos, nem na força do nosso exército, mas nós fazemos menção do nome santo do Senhor, para que a vitória venha para as nossas vidas. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dá. Continua conosco neste evento, Senhor amado, da igreja. Usa poderosamente os Teus filhos que vão louvar o Teu nome. Em nome de Jesus. Receba a força de Deus. Amém e amém. Deus abençoe grandemente. Glória a Deus.